Como era a vida antes do dilúvio nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis? Nos deparamos com um mundo muito diferente do nosso, um mundo antes do grande dilúvio. Essa era, muitas vezes envolta em camadas de interpretações, é um período da humanidade primitiva marcada por longas expectativas de vida, interações divino-humanas e uma proximidade com Deus. A história da criação em si, com personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e eventualmente Noé, nos dá vislumbres de uma vida que parece ser relativa. Numerosas forças se unem para desencadear o dilúvio: Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo. Esse evento foi a criação dos filhos de Deus, conforme a história da Bíblia no livro de Jó. É revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, havia um ser caído. A Bíblia faz apenas referências passageiras aos anjos caídos, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca se perdeu nem se voltou para o mal. Houve alguns que tomaram essa decisão. Lembre-se de que o céu foi originalmente destinado a ser o lar deles por toda a eternidade, mas agora eles caíram dele. O que causou tudo isso? No entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de livre-arbítrio. O livro de Judas deixa este ponto bem claro. Judas decidiu que os anjos não mantiveram seu domínio apropriado. A frase domínio apropriado pode ser interpretada tanto como governar quanto como ponto de partida. Os anjos foram feitos especificamente com o propósito de habitar o céu com Deus, adorá-lo e cumprir seus mandamentos. Eles foram criados para glorificá-lo, assim como as pessoas foram. Mas os humanos foram projetados para habitar na terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está no comando desses anjos e age como seu líder. O diabo elaborou um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso através de Jesus, que estava presente. Jesus falou sobre a glória e a majestade que ele compartilhava com Deus, o Pai, antes da criação do mundo. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória e a majestade que eu tinha contigo antes do mundo existir. Antes da criação da terra havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declara: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Como pode ser visto, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com um real poder espiritual, que ele usa para o mal e para seus próprios fins. Não lutamos contra carne e sangue. Paulo disse que estamos em uma luta, mas não é contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridade, e sua sede está nas regiões celestiais. Isso é um fato impressionante, mas é bem claro. O fato de que Satanás lidera um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas, mas há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um choque entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Depois de ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns com os outros e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra, a fim de estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden. Na língua hebraica, a palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão onde o homem poderia encontrar Deus. De acordo com Gênesis 3, agora no jardim perfeito havia uma árvore especial chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de qualquer árvore no jardim, exceto dessa. Satanás precisava destruir o destino do homem, mas como? O diabo, a serpente antiga, fez seu caminho até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida:
Será que Deus realmente disse? O contra-ataque subversivo de Satanás sobrecarregou completamente os humanos, mas Deus estabeleceu uma cabeça de praia no jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher, revertendo as mesas contra o tentador antes de expulsar Adão e Eva do jardim. O primeiro assassinato, Caim e Abel. Alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem fez com que o segundo homem matasse o terceiro. Apesar de Caim enganar seu irmão, ele o mata, o enterra e o nega completamente. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Perguntou, temendo que outros o matassem por seu crime. Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, dizendo que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes maior. Caim foi punido por se tornar um errante inquieto, afastado de sua casa e família. Depois que Deus puniu Caim, ele foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, que fica a leste do Éden. Nesta terra, ele construiu uma cidade e a chamou de Enoque. Quando chegamos ao seu tataraneto, o mal estava se espalhando. O projeto perfeito de Deus tinha apenas 4 capítulos de idade, e já encontrávamos pessoas se regozijando em derramamento de sangue e desafiando o design de Deus para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi transmitida através da linhagem de Caim. Até então, um homem e uma mulher estavam casados para toda a vida, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Ele deu a Eva um filho chamado Sete, em lugar de Abel. Sete exemplificou a mesma retidão que passou a sua linhagem. A herança de Caim era complicada. Por um lado, ele e sua família eram muito bons em inventar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, eles também tinham muitos problemas com brigas e ferimentos aos e outros. E parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano. Uma luta entre nosso potencial para o bem e nossa capacidade para o mal. À medida que as gerações após Adão se multiplicavam, o mundo era povoado, mas também se enchia de pecado. As pessoas não casavam apenas com parentes próximos. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, eles se casavam e formavam famílias. A população começou a crescer constantemente. Exceto por Caim e Abel, Sete era outro filho de Adão que também teve descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e eventualmente Noé. Adão, o primeiro homem, viveu até os 930 anos. Sim, você ouviu direito, 9 séculos. Ele teve filhos que também viveram vidas extraordinariamente longas. Seu filho Sete viveu 912 anos, e o filho de Sete, Enoque, um homem chamado Enoque, foi o tataravô de Noé. Este Enoque, conforme descrito em Gênesis capítulo 5, nos dá a primeira menção de Enoque. Há um outro Enoque que era filho de Caim. Este é um Enoque diferente. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém, que foi o homem mais velho registrado nas Escrituras. Quando estudamos as genealogias escritas na Bíblia, descobrimos que Enoque foi o tataravô de Noé. Sua descrição é curta, mas profunda e significativa. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus. Traduzido, Deus o levou. Sua vida fornece um modelo para muitas pessoas ao longo das diferentes gerações, ensinando-nos a viver para uma audiência única, a de Deus. Silenciosamente, ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazermos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, porque Deus o levou. Isso eventualmente levou a um mundo tão corrupto, tão distante de suas origens divinas. O crescimento populacional e a expansão das tribos e famílias ao longo do tempo. Tribos e clãs se formaram, cada um descendendo de um dos patriarcas originais. Eles se espalharam pela terra, encontrando novos territórios para chamar de lar. À medida que a população crescia, a necessidade de papéis e profissões diferentes também crescia. As pessoas não podiam mais ser apenas pastores e agricultores. Elas precisavam diversificar. Caim, por exemplo, era um trabalhador que permitiu que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, preparando o cenário para formas mais avançadas de civilização. Mesmo que as pessoas aprendessem novas habilidades e empregos, a vida antes do grande dilúvio não era perfeita ou feliz. A Bíblia nos diz que o Senhor viu quão grande tinha se tornado a maldade da raça humana na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas má o tempo todo. Em resumo, antes do dilúvio,
A humanidade se expandiu e se diversificou. Famílias se tornaram tribos, tribos se tornaram clãs, e clãs se tornaram nações. Os filhos de Deus, como mencionado no livro de Jó, caracterizam-nos como anjos. 2/3 dos anjos permaneceram com Deus no terceiro céu, anjos eleitos, enquanto 1/3 foi expulso, os anjos caídos de Satanás. O reino de Deus estava prosperando em número e força. Sentindo-se ameaçado, o príncipe das trevas convocou suas legiões do mal para infiltrar a humanidade. Esses anjos caídos desceram à terra e deram origem a Nefilim ou gigantes. A palavra hebraica para Nefilim traduz-se como caídos. Essa invasão satânica em Gênesis 6 começou porque eles também eram carne. No entanto, seus dias seriam limitados a 120 anos. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos com elas. Esses foram os poderosos que eram conhecidos desde a antiguidade, homens de renome. Então o Senhor viu que a maldade da humanidade era grande na terra, e que todo o propósito dos pensamentos de seus corações era apenas fazer o mal continuamente. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas um lugar cheio de pecado, violência e traição. Os vizinhos não cuidavam uns dos outros, mas buscavam explorar uns aos outros. Os governos não eram instituições de justiça, mas sistemas de opressão que mantinham o domínio dos poderosos sobre os fracos. Agora, insira neste mundo caótico um desenvolvimento incomum, os Nefilim. Os Nefilim eram especiais e não eram como as pessoas comuns. Eles eram incrivelmente fortes e maiores do que a vida, mas pareciam agravar os problemas do mundo. Foram admirados, temidos e talvez até adorados, agravando o problema da corrupção e pecado na terra. Deus observou a situação e sentiu uma tristeza imensa. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter criado os seres humanos na terra, e seu coração ficou profundamente perturbado. Era uma tristeza divina, uma tristeza tão profunda que transcendia a compreensão humana. Imagine um pai arrasado pelas ações de um filho desviado, mas infinitamente amplificado. Assim, em sua grande dor, Deus tomou uma decisão difícil. Então o Senhor disse: "Farei desaparecer da face da terra a raça humana que criei, os homens e também os animais, os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de os haver feito." O mundo havia se desviado do caminho, mas Noé se destacava como um farol de esperança, um homem de integridade e fé. Esses são os registros das gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre as pessoas de sua época, e ele andava habitualmente com Deus. Noé nasceu na linhagem de Adão, descendendo por Sete, Enoque, Quenã e vários outros antepassados que se mantiveram afastados da maldade que afligia a terra. Por meio do dilúvio, Deus planejou purificar o mundo, lavando a maldade que infestava a terra com uma inundação que afogaria todas as criaturas vivas. A fé de Noé não vacilou. Ele entendeu a gravidade da tarefa à sua frente e a aceitou com um coração pesado, mas resoluto. Deus disse: "Vou pôr fim a todos os seres humanos porque a terra te encheu de violência por causa deles. Vou destruí-los juntamente com a terra." Deus encontrou Noé digno de ser o guardião de um novo começo para a humanidade. Noé fez o que Deus lhe disse para fazer, mesmo quando as pessoas ao seu redor zombaram dele e questionaram sua sanidade. Quando o tempo passou e a madeira tomou forma, uma magnífica arca se ergueu alta, um testemunho inegável da obediência e fidelidade de Noé a Deus. Deus também deu a Noé instruções sobre quem e o que trazer para a arca. Sua esposa, seus filhos Sem, Cão e Jafé, e suas respectivas esposas deveriam entrar a bordo. Além disso, Deus disse a Noé para trazer animais de todas as espécies para preservar a vida na terra após o dilúvio. Noé seguiu as instruções meticulosamente, e à medida que o tempo designado se aproximava, ele, sua família e os animais entraram na arca. Deus fechou a porta atrás deles, selando-os no interior, a salvo da iminente inundação. O dilúvio, a purificação da terra e o eventual renascimento da vida. Tudo isso foi colocado em movimento pela fé inabalável de Noé e pela obediência ao comando de Deus. A história de Noé serve como um poderoso lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando o mundo está cheio de corrupção e maldade, a fé e a retidão de uma pessoa podem fazer uma diferença profunda.